Estamos no ar, bate-papo e descontração. Estamos no ar, entrevista e animação. Estamos no ar, trazendo curiosidades. Estamos no ar, com autoridade. Pra você que está conectado, fique ligado. Estamos no ar. Vem com a gente, alegria é total. O assunto é geral. Estamos no ar. Estamos no ar, bate-papo e descontração. Estamos no ar, entrevista e animação. Estamos no ar, trazendo curiosidades. Pra falar a verdade, estamos no ar. Para falar a verdade, estamos no ar. Boa noite, gente. É um prazer poder contar com a presença de vocês aqui hoje. Quarta-feira, dia 1º de dezembro de 2021. A gente nem viu e o ano já acabou. Quanta coisa boa aconteceu, mas quanta coisa ruim também. Quanto bebê nasceu, mas quanta gente boa também foi embora. É um ano para entrar na nossa história. É um ano pra gente escrever lá no livro da vida um pouquinho de como ele foi. Estamos chegando no final, mas ainda tem tempo da gente aproveitar, tem tempo da gente viver, tem tempo da gente fazer coisa boa. Você que não fez nada, não fez nada esse ano, dá tempo. Ou você que fez, dá para fazer um pouquinho mais. Tem tanta gente precisando de ajuda, tanta gente precisando de apoio. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Estamos começando, estamos no ar, um podcast, um bate-papo, onde tudo acaba em pizza. Quero agradecer a presença de muita gente que já está aqui online, agradecendo, estão aqui para assistir o nosso ilustre convidado, que antes não tinha cabelo, agora tem. Nosso querido amigo... Pode falar, né? Nosso querido amigo, você ficou até vermelho. Apóstolo Max, apóstolo, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui nos nossos estúdios. Obrigado, eu sei que você acabou de fazer a sua reunião lá na igreja, o seu culto, e já veio correndo para cá. Obrigado mesmo por estar aqui. Imagina, Edson, eu que agradeço, né? Agradeço também pela sua amizade. E pode falar que não tem problema, eu não tinha cabelo. Nós fazíamos parte do Quarteto Fantástico ali. Mas agora você tem ou não? Mas obrigado aí pelo convite e faço votos que seja um momento de muita informação para você, um momento também de descontração, porque aqui nós vamos falar da fé, mas vamos falar do que rolar aqui, é um bate-papo descontraído e me sinto muito à vontade estar com um amigo, né? Você falou que esse ano foi um ano de grandes coisas, momentos felizes e também de momentos tristes. Esse ano foi um ano onde a gente aprendeu coisas que só a circunstância que vivemos esse ano pôde nos ensinar, né? Como, dentre todas essas coisas, a valorizar o ser humano, as pessoas que estão próximas da gente enquanto nós podemos. É a lição que fica aí e eu acho que a gente tem que levar para a nossa vida toda, né? Esse ano, milhares de pessoas aí foram embora como um piscar de olhos. Verdade. Ontem estava com você, hoje Verdade. não mais. E muitos, a maioria, no caso do Covid, não pôde nem ser enterrado de uma forma, diríamos, digna. Então é um ano, de fato, para a gente repensar em tudo que aconteceu. Sim. E tentar, de alguma forma, entender o propósito de tudo. E falando em propósito, a igreja hoje, você frequenta a igreja desde sempre? 7 anos eu fui para a igreja. 7 anos, desde os 7 anos de idade? Desde 7 anos. Meus bisavós, por parte de mãe, eles eram cristãos, sempre frequentaram a igreja. E depois, quando eles faleceram, alguns se desviaram tal, e depois que veio a terceira geração, que no caso sou eu, meus primos, e aí eu fui para a igreja com 7 anos. O que me levou à igreja foi, na verdade, 7 ou 8 anos.
que me levou à igreja foi a busca por uma cura. Isso me levou até a igreja. E fui até Jesus para ser curado. Era o meu objetivo, era o meu alvo. E depois eu entendi que Jesus era muito mais do que uma cura. Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. E estou desde então. Com 48 anos, fazem só 41 anos. 40 anos. E que tipo de cura você tinha? Com 7 anos, eu tive um desmaio e naquele momento ali, os primeiros diagnósticos foi de que eu tinha epilepsia, mas depois os médicos fazendo exames, um atrás do outro, descobriram que não era epilepsia, mas não conseguiam encontrar a causa daquela doença e aí aquilo era algo que me entristecia muito, me causava um complexo de inferioridade, porque aquilo rompeu a minha vida normal como de criança. Morava no sítio, você sabe que, aliás, não sei se você sabe, mas as crianças do sítio, a brincadeira é lago, cachoeira, andar a cavalo, essa era barro. E isso foi cortado, porque eu não podia mais ter uma vida comum. Como eu tinha desmaios constantes, o máximo de tempo que durava sem ter desmaio era 3 meses, tomando remédio todos os dias. Em busca da cura, dessa cura é que eu fui para a igreja. Mas aí foi uma luta, assim, dos 7 eu fui curado com 11 anos. Daí eu comecei uma busca. Você pensa assim, a minha mãe querendo a cura, meu pai, paralelo à medicina, indo de um lado para o outro, me levou em tudo quanto é religião para a busca da cura. Paralelamente a essas buscas em tantas religiões, eu ouvia a palavra de Deus. Um programa de televisão, 4 horas da manhã, minha mãe me levantava, colocava na frente da televisão para assistir, e ali eu fui ouvindo a palavra, e aí eu fui para a igreja. Com 11 anos eu fui para a igreja, e eu fui em busca da cura. Era essa situação que eu vivia aí até os 11 anos, dos 7, 8 anos ali até os 11 anos, e com 11 anos eu fui curado. E aí, estou até hoje, permaneci. Tem muita diferença na igreja de 30, 40 anos atrás para hoje? Muita diferença. Muita. Hoje, nós podemos dizer que a igreja ela tem mais conhecimento a respeito de Deus, muito melhor. Isso ampliou. Antigamente as informações eram muito escassas. Havia muitas pessoas despreparadas, teologicamente falando, mas muito sinceras nas suas buscas, nas suas formas de conduzir as coisas. Então, hoje, nós vemos no modo geral, nós vemos a igreja com muito mais conhecimento a respeito de Deus, mas só que perdeu outros valores, perdeu a seriedade, eu acho que tem perdido muito isso. A vida com Deus hoje é apenas a busca por um milagre, isso no modo geral, claro, tem as suas exceções. Então eu acho que perdeu essa essência da igreja. Antigamente sofríamos muito preconceito. Ser cristão naquela época, nós estamos falando de 40 anos atrás, você sofria muito preconceito, você era excluído. No colégio você ficava de lado, na rua você indo para a igreja você ouvia piadas. Já sofri muitas coisas aí indo para a igreja. Pessoas cuspiam, já levei cusparada indo para a igreja, o crente. Caramba, isso existe mesmo? Existiu. Eu passei por isso. Uma certa vez eu estava indo para a igreja e eu passei por um grupo de adolescentes e eles estavam chupando laranja. E a hora que eu passei indo para a igreja, um daqueles rapazes que estava chupando laranja tirou o bagaço da boca e jogou em mim. Então, isso foi uma das vezes. Uma outra vez, uma pessoa, passando também por um grupo de adolescentes, jovens ali, cuspiram em mim. Cuspiram. Escarraram assim e cuspiram. Era algo assim que a gente sofria bastante preconceito. Só que a gente vê que nessa época, apesar de toda essa dificuldade, as pessoas, elas que iam à igreja, elas queriam Deus de fato e de verdade. Hoje, não que as pessoas não queiram, mas tem muito aquelas pessoas que querem o milagre, querem somente aquilo que Deus pode fazer por elas. Como a gente vê na multiplicação dos pães,
Você vê ali que Jesus multiplicou os pães, que atendeu 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Então, se você fazer um cálculo aí por baixo, tinha aproximadamente aí 15.000 pessoas ali que foram alimentados pela multiplicação dos pães e dos peixes. Mas no cenáculo reunidos, quando veio o Espírito Santo, só tinha 120. Então isso tipifica muito o que a gente está vivendo hoje. Às vezes a pessoa só quer o pão multiplicado, mas a experiência com Deus, a vida com Deus, o amor, nem é todos que querem. Se você falar em milagre, todos querem milagre. Mas aquela vida de comprometimento com Deus, hoje eu vejo que não é tanto como era antes. Então a gente sofreu bastante preconceito, sim, infelizmente. Mas venceu hoje. Hoje ser evangélico, ser cristão, meio que está em moda, né? Hoje artista diz que é cristão, e eu não estou dizendo que não seja, mas eles se declaram cristãos. Então meio que popularizou. Ao passo que popularizou, eu percebo que enfraqueceu esse comprometimento, no modo geral. Claro, tem muita pessoa séria, muita pessoa comprometida, que servem a Deus muito mais do que um pão multiplicado. Para ele não é o suficiente, ele quer a eternidade e ele se preocupa com a vida do próximo. Se não for esse o cristianismo, a gente está errado na nossa forma de conduzir a vida com Deus. É isso. Esse é o apóstolo Marques, gente, cara bom, cara fala bem, mas desde já quero mandar um abraço, tem muita gente assistindo a gente aqui, apóstolo. Que bom. Tem bastante amigo, tem bastante gente que gosta de você. E já convido vocês, vamos lá na paginazinha do Estamos no Ar Podcast, curte lá, aperta para curtir, compartilha, vamos aproveitar, vamos divulgar um pouco mais o nosso trabalho, vamos conhecer um pouco mais. Posso mandar um abraço para o pessoal aqui? Fica à vontade. Rinaldão, aquele abraço para você. Fernanda Alves, Érica Diniz, estamos aqui assistindo, apóstolo. A Anali Virgínia, isso, alimentar a nossa fé em Deus. Abraço. Ângela Maria Davi, verdade, apóstolo. Fernando Marques eu conheço. Você conhece? Fernando Marques eu conheço. Esse é o caçulinha. É o caçulinha, tem quantos anos? Ah, rapaz, é caçulinha, você sempre acha que tem 15, né? A gente sempre acha. Tem mais de 30 já, Eita, certo, eu não lembro não. Douglas Carvalho, Maria Maciana. Maria Maciana, Hernani Filho, Leila Alves, Fernanda Diego. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Obrigado. O apóstolo aqui, quem tiver alguma perguntinha, pode mandar que ele vai responder com o maior prazer. E hoje vocês vão conhecer um pouco do apóstolo Marques, que vocês talvez não conheçam. Ou, na verdade, não é nem do apóstolo, do Ederval Goulart Marques. Ederval, esse nome é maravilhoso. Você sabe que eu deveria ter colocado esse nome, né? Não o apóstolo Marques. Você pode ver que você leu e gravou, né? De primeira. Vamos conhecer um pouco de como é a vida de um pastor, como é a vida de um líder eclesiástico hoje, fora da igreja. Porque todo mundo tem aquela visão, talvez eu possa estar enganado, mas que o cara tem uma auréola aqui, umas asinhas de anjo. Exatamente. E a hora que você chega, às vezes, até para comer na casa da pessoa, Rapaz. ela às vezes não tem nada, mas tipo assim, ela se sente... Não, eu preciso arrumar alguma coisa. Exatamente. Precisa ter um prato com bordas de ouro ali para ele comer. Exatamente. E tipo, funciona dessa forma, não? Funciona. Você sabe que às vezes a pessoa, eu já vivi situações que às vezes você chega na casa de uma pessoa e você vai lá por ela, você vai ali para poder atender e a pessoa ela tem uma visão a respeito de você que não é bem a verdade, né? E às vezes ela não tem nem o que comer. Às vezes ela tem uma vida muito simples, sem muita condição, mas ela faz o melhor dela, coloca ali na mesa e você fica constrangido, mas você não pode dizer não, porque se você não comer aquela comida, ela vai se sentir ofendida. E às vezes você percebe que ela não tem nem para ela aquilo. Mas como ela te convidou, ela preparou o melhor, fez aquele banquete e você fica constrangido. Passei isso várias vezes aqui no Brasil. Quando eu fui para a África, então, quando eu fui para a África, a experiência foi muito dolorida. Eu fiquei ali 15 dias e saí dali pensando, eu não tenho estrutura ainda. E olha que eu fui para lá em 2004.
Mas eu achei que saí dali com aquele pensamento, não tem muita estrutura ainda. Ficou Porque- quanto tempo lá? 15 dias, 15 dias. uma eternidade. Deu pra ver muita coisa. Meu Deus do céu, uma eternidade. Não que você quer fugir, mas o sentimento de impotência. Porque você está ali, você vai, poxa, eu vou ali tentar levar a fé, a esperança, mas você fica bem chocado, bem chocado. Situações assim, bem marcantes na minha vida, que você vai para ajudar, acha que você vai agregar alguma coisa, na verdade eles agregam na sua vida. Com toda certeza eles agregam bem mais. Vivi algumas coisas ali, eu me lembro que eu estava numa praça, e um rapaz me procurou na praça e diz assim: queria que você orasse por mim, que hoje eu estou fazendo aniversário. Mas eu queria que você orasse para que Deus me libertasse dessa nação. Eu não quero ficar aqui. Porque se eu ficar aqui, a minha vida vai ser como a deles. Aí apontou para os velhinhos sentados. Ele falou: eu quero que Deus me tire daqui. Então você vê assim que ele não via esperança no país dele. Triste, né? Muito triste. E aí você olha e fala assim: realmente, se continuar aqui, não tem para onde ir. Não tem o que fazer. E você sabe que lá eu vivi, sabe, momentos assim tão doloridos nesses 15 dias que eu tive saudade até dos piores lugares do nosso país. Eu cheguei a olhar e falei assim: o pior nosso é melhor. Você tem noção de situações. É bravo. É bravo. Fui no hospital lá particular, o chão era de terra. Particular. Que cidade você ficou lá? Eu fui, chama Lambumbashi, uma coisa assim, não sei soletrar, falar direito. Lambumbashi. E Que país que era? agora não me recordo. República Dominicana do Congo. Tinha acabado ali a guerra civil, ainda tinha trincheiras. Quando eu desci no aeroporto lá, a sensação que eu estava vivendo um filme, sabe aqueles filmes de guerra? Muito, muito parecido. Eu saí ali na África, aquela parte mais rica da África, esqueci o nome de lá. África do Sul? Mas tem um país ali que é bem próspero mesmo. Eu vou lembrar e falo para você. E aí eu saí dali do aeroporto, uma coisa muito luxuosa, até muito superior a São Paulo, na África do Sul ali. E quando eu desci lá na República do Congo lá, parecia que foi 2 horas de avião, mas era uma coisa totalmente diferente, dois extremos. E foi assim bem marcante. Mas eu já vivi coisas aqui no Brasil também muito parecidas. Às vezes a pessoa ela imagina que a gente é um semideus. E elas esperam isso, né? E o que eu mais tento dizer para as pessoas é que nós somos iguais. Eu até brinco às vezes, falo para a pessoa: belisca aqui, vai doer, porque eu sou exatamente como você. Talvez a única coisa que nos difere é a responsabilidade. Sempre digo isso na igreja. O que me difere de vocês é a responsabilidade que eu tenho, por ser quem eu sou, por eu ser um pastor. Eu tenho maior responsabilidade nas questões espirituais. Mas do contrário, nós somos iguais. O que nos capacita é Deus mesmo. É isso. Joanesburgo? Joanesburgo. Cidade do... Exatamente, Joanesburgo. Ali é maravilhoso. Coisa linda, linda, linda. Saí de São Paulo e desci lá. São Paulo perde, né? Muito distante. Mas também saindo de Joanesburgo... Acabou. Uma linha para cá, uma linha para lá. Cara, não tem meio termo. Aqui ainda você vê meio termo, né? Lá você não vê meio termo. Parece que você está numa rua, extrema miséria. Você atravessa do outro lado a riqueza, assim, que não tem como mensurar. Não tem como descrever. É muito diferente. É isso mesmo, Joanesburgo. 2 horas de avião, a coisa é totalmente diferente. E ali foi um momento assim que eu fui e quem aprendeu fui eu. Eu de verdade aprendi. Até hoje talvez hoje eu esteja um pouco mais preparado. Até porque, assim, o que eu percebo é que existem muitas pessoas que estão interessadas em se promover com aquela desgraça. Eu não fui ali com esse intuito. Não fui ali para bater foto, para mostrar pobreza. Eu fui ali querendo levar esperança. Saí daqui com essa cabeça, né?
Fiz o que eu queria fazer, preguei, levei esperança, mostrei que tem como sonhar, Jesus é a nossa esperança, que Jesus veio para quebrar essa miséria mesmo. Mas eu confesso que aprendi muita coisa lá. E o legal de tudo é que a gente sempre imagina que a gente sabe de todas as coisas. A gente pensa porque, estudei isso, estudei aquilo, ou estou na igreja desde sempre, eu sei como funciona. Exatamente. E a hora que você coloca o pé no chão, que isso? Cara, no mínimo, perdão, no mínimo você aprende a ser um pouquinho mais ser humano. No mínimo, você aprende isso. Claro, se você for sensível ao que está acontecendo, né? Se você for extremamente religioso e se sentir um semideus, um superior, você vai ser beneficiado daquilo. Porque, infelizmente, não tem como negar, a religião se promove em cima da desgraça. A religiosidade, né? Religião não, religião é o lado positivo, mas a religiosidade se promove em cima da desgraça. E a gente não pode, não é esse o intuito. Não é esse o intuito. O intuito é você mostrar realmente que em Jesus há esperança. Jesus veio para mostrar isso, né? Você pode ver que quando Jesus veio à Terra, ele veio mostrando o lado paterno de Deus. Os seres humanos até aquele momento conheciam Deus como um ser superior apenas, tanto é que Jesus muda até a forma de orar, porque Jesus veio para mostrar o lado paterno. A humanidade não conhecia Deus como Pai. As orações eram Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de alguém menos o meu. Jesus, quando chega ali, ele falou: a partir de agora, quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estais no céu. E aí o Pai deixou de ser o Pai de Abraão, de Isaac, de Jacó, passou a ser o Pai nosso. Veio para mostrar o lado paterno de Deus. É o Pai nosso, o pão nosso, e trouxe para a terra a paternidade de Deus. E acho que é isso que a gente tem que se preocupar. Antes de ser pastor, antes de você ser líder religioso, você fazia o quê? Ou você já Eu fui assim, olha, engatou? eu fui para a igreja com 7 para 8 anos, querendo a cura. O meu foco na igreja era dobrar o joelho e pedir para que Jesus me curasse. Com 11 anos eu fui curado. Com 12 anos eu comecei a trabalhar, porque o meu alvo era ser curado para ter uma vida normal. Com 12 anos eu comecei a trabalhar. Eu fui guardinha em Campinas e fiz a guardinha. Comecei a trabalhar na Sanasa em Campinas. Trabalhei 4 anos na Sanasa, dos 12 aos 16. Com 16 anos eu saí da Sanasa e fui trabalhar numa loja de calçados. Trabalhei como estoquista e ajudando em vendas dos 16 aos 17, quase 18. Com 18 anos, e aí eu na igreja, com 18 anos eu mudei de igreja. Porque assim, quando a minha mãe me colocava na frente da televisão, quem pregava era o missionário R.R. Soares. E eu assistia ele todo dia de madrugada, porque o programa dele entrava, acho que era 4, 5 horas da manhã, uma coisa assim. Só que naquela época ele não tinha igreja. Ele pregava ali, falava de Jesus, tal, e falava: procura uma igreja mais próxima da sua casa. Vai para uma igreja mais próxima da sua casa. E eu segui isso. Fui para a igreja mais próxima da minha casa. E essa igreja era em Campinas. Só que não era a igreja dele. E aí eu fui até os 16 para 17 anos, mais ou menos, aí inaugurou a igreja dele na região. E aí eu fui para a igreja. Quando eu vi que era a igreja dele, eu falei para minha mãe, mãe, eu vou para lá. Porque foi através dele que eu conheci Jesus e eu vou para lá. E fui. Com 3 meses de igreja, o pastor falou assim: querido, você tem um chamado ministerial, deixa tudo e vem para a igreja. No outro dia eu fui lá pedir a conta do trabalho e fui trabalhar para a igreja. E desde então, dos 17 anos até hoje. Eu estou com 48, 31 anos. Estou no ministério. O tempo passa, a gente nem vê, cara. Rapaz, Eu conheço um ditado que diz assim: saco vazio não para em pé.
Eu tô com fome. Tá ficando bom já. A conversa tá boa demais, Apóstolo Marcos, uma pessoa maravilhosa. Quero só mandar mais alguns abraços aqui pro pessoal que tá assistindo. Cara, tem muita gente aqui. Que bom. Vamos lá, Fernando Marques, irmãozinho, Douglas Carvalho, o Hernani Filho, a Leila Alves Brito, Carlos Martins, Carlinhos, grande abraço para você, meu amigo, a Luciana Lima, Marilza dos Anjos, aquele abraço, produção, a produção trouxe a comida, pera aí, vou ajudar. Você gosta de pizza? Meu Deus do céu, isso é uma pizza tamanho... Mega. Rapaz do céu. Olha o tamanho disso, gente. Rapaz, você perguntou se eu gostava de pizza, mas... Olha, se vocês pudessem sentir o cheiro dessa pizza. Deixa eu ajudar você aqui. Aí, aqui, ó. Gente do céu. Ah, ficou muito bonito no vídeo, hein? Gente, isso é uma coisa maravilhosa. O apóstolo está falando aqui, mas com certeza ele já pegou pizza de lá. Essa pizza é maravilhosa, ali da Engenharia da Pizza, aqui em Hortolândia. E também tem lá em Campinas. A Engenharia da Pizza de Hortolândia fica ali na Avenida Olívio Francischini, 1885, no Parque Hortolândia, bem na Baixada. Você desceu o Olívio Francischini, quase no finalzinho, tem a pizzaria Engenharia da Pizza. O telefone de lá é o 19 3897 1143, 99811 2338, 99960 9181. E também tem a Engenharia da Pizza lá em Barão Geraldo, 33968690 e o 997408266. O endereço lá da Engenharia da Pizza em Barão Geraldo é Avenida Professor Atílio Martini 222, na Cidade Universitária. Engenharia da Pizza fica aberta das 6 até as 23 horas de terça a domingo, das 6 às 23, das 18 às 23, de terça a domingo. Para comprar pelo site é facinho, engenhariadapizza.com, essa é a de Hortolândia, e tem lá de Barão Geraldo, é engenhariadapizzabarão.saipos, SAIPOS.com. Super fácil, você vai ter uma quantidade enorme de sabores e são produtos de qualidade, não são promoção de mercado. Rapaz, você sabe que eu já passei ali na frente e falei assim, eu preciso vir aqui um dia, mas se você pudesse sentir o cheiro maravilhoso que está aqui agora, já me convenceu de que é ótimo. Vamos experimentar aqui. Sem experimentar já me convenceu que é ótimo. Rapaz do céu, pode me chamar toda quarta-feira, viu, Edson? Pode deixar. Né? Fala um pouquinho de cada vez. Rapaz. Quero agradecer aqui o pessoal da nossa igreja, que o pessoal tá mandando aqui, que tá todo mundo acompanhando. Obrigado aí por vocês sempre estarem juntos. Obrigado por vocês sempre estar sendo esses parceiros aí em todos os momentos. Que Deus abençoe. Como eu sempre digo para vocês, Deus me levantou para fazer essa obra, mas eu jamais poderia fazer sozinho, e Deus levantou vocês para estar comigo. Obrigado aí por vocês estarem juntos. Calma aí. Vamos devagar, muita calma nessa Gente, hora. Aqui o Edson ele faz a produção, o Edson faz o visual. O Edson só não cozinha, mas ele limpa chão também, faz tudo. Ah, e come, dá pra perceber, né? Come. Esse é bom, rapaz, eu não vou nem falar nada. Hoje você teve culto hoje, né? Teve, acabou agora às 9 horas. Hoje foi sobre... Família. Onde a gente ensina os princípios para... Falando sobre família, tá todo mundo doente, né? E eu não tô falando da doença física. Sim. Mas é doença emocional, doença mental. Sim. E isso foca direto, influi direto na família. Sim. Você sabe que a palavra de Deus fala sobre a fé e a família, né? Aqueles
que não cuida dos seus e principalmente da sua própria casa negou a fé. Então a fé está diretamente ligado à forma com que você vive dentro da sua casa. E o que você falou, hoje as famílias estão doentes. Estão doentes. Mas que você que está nos assistindo agora possa buscar em Deus, né? Porque o Criador, ele vai com toda certeza te conduzir para os princípios, né? A Bíblia Sagrada, para muita gente, é um livro de religião. Para nós que cremos em Deus, é um manual de instrução de como viver a vida. Toda criação tem um manual de instrução. Nós somos criação de Deus. E junto com essa criação, Deus fez um manual de instrução. Se a gente olhar para a Bíblia e entender que ela não tem nada de mistério ali, os mistérios já foram revelados. E é o manual de instrução, nós vamos pautar a nossa vida por aquilo que está escrito. Vamos ser mais humanos. Muita gente pensa que Jesus veio para tornar a gente seres, sei lá, seletos, eu sempre brinco, seres, a quarta pessoa da Trindade, quando na verdade Jesus veio para ensinar a ser ser humano. A grande beleza é ser ser humano. E é isso que nós precisamos, ser cada dia mais seres humanos, que aí está a beleza da criação. Não é seres divinos, seres humanos. Divino nós vamos ser na glória. É isso. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Enquanto o apóstolo Marques, ou Ederval Marques, a gente tem muita conversa para rodar ainda, a gente vai batendo um papo, ele vai pegar a pizzazinha aqui. Você vai aguentar comer, filho? Claro que eu vou. Demorou. Claro que eu vou. Como que eu faço? Eu me sirvo? Opa! Você faz de tudo, serve também? Ô, filho. Vou mandando um abraço. Enquanto isso, vou mandando um abraço pro pessoal que tá assistindo a gente aqui. Vamos lá, enquanto o apóstolo corta, ele tá pegando frango. Rapaz. Vamos ver. Wanderson Alves, fala isso não do cabelo. Já estão brigando que eu tô... Você viu? Falando do seu cabelo. Não entendo isso, mas tudo bem, não tem problema não. Vamos lá, quem mais? Tem uma moça aqui falando de você, não sei se... O melhor convidado, top. Cleis. Conheço. Conhece? Conheço. Um abraço, Cleis. Obrigado pela audiência. Viviane Karapetkov. Muito obrigado pela audiência, por sempre estar acompanhando a gente, tá? Sempre aí, né? Acompanhando. Thaís Gomes, boa noite. A paz é para vocês. A Thaís é da minha equipe lá. Thaís, Deus abençoe. Obrigado por sempre estar junto. Querida Fábia Cristina, a gente estava falando de você agora há pouco, Fábia. Falou de você, Fábia. Falamos de você. Muito obrigado pela audiência também, é um prazer poder contar com você aqui. Eita, já tá comendo. Agora só falta... A seco não vai, né? Se bem que essa pizza é... Maravilhosa, gente. Maravilhosa. Produção, por favor! Vamos lá, quem mais aqui? Matheus Barros, forte abraço para você. Querida Fabiana Góes, boa noite, Fabi. Boa noite, obrigado pela audiência, um abraço pro seu filhão aí. Como que eu consigo comer? Falar. Cara, é saborosa demais. Engenharia da pizza. Vale a pena, viu, muito pessoal? Muito obrigado. Ó. Eita, mas eu tô me sentindo um rei aqui, ô Edson. Opa. Hã? Eita, nós. Gente, o apóstolo, ele pediu, ele fez um pedido especial para beber. Ele falou que tá numa dieta brava, não tá comendo pizza, tá? É igual o pessoal fala que tá pedindo pra... vai ter coronavírus, não tem que ter carnaval, mas tá na baladinha de noite. Complicado. Coca zero. Menos mal. Menos mal. Chega mais perto aí. Gente, não repara não, hein? Tô aqui, ó. Pode chegar mais perto, puxar a cadeira, ué. Aqui, ó. Aqui. Gente, eu gostaria de ter a companhia de todos vocês aqui. Com certeza seria uma honra
e um orgulho pra gente aqui, mas infelizmente não dá. O apóstolo, ele sabia que ia vir pra cá, então hoje ele não almoçou, e se ele não almoçou, ele vai comer tudo. Continuando, Não aguento não. continuando os nossos abraços aqui, Rinaldo Salomão, gosto da hora da pizza. Você viu? Vamos ver quem mais. Cícera Cruz, boa noite, Cícera. Aquele abraço para você também, para todo o pessoal aí da região do Novo Ângulo. Thaís Cristina, minha A querida. Cícera é irmã do primo. do primo. A Cícera é cunhada. Exato, verdade. Cunhada Nossa, sabe mais do que eu, primo. hein? Irmã da Margot. Margot e primo, um grande abraço para vocês aí também. Quem mais? Thaís Cristina, minha querida, um abraço para você. Nair Constantino. Ó, um recado aqui. Luma Romanelli é nome de joia, cara. Gente, chique é outra coisa. Ainda bem que o apóstolo conheceu Jesus. Por meio do seu amor e dedicação, temos aprendido coisas valiosas sobre Deus e sobre a vida. Andréia Fernandes Rocha, boa noite. Gente, muito obrigado pela audiência. Não esqueça de curtir, compartilhar. Entra na página, clica lá, curtir para acompanhar as nossas entrevistas, acompanhar nosso trabalho, tá bom? Continuando o nosso bate-papo, apóstolo, fica à vontade, você tá em casa, quer comer no garfo, quer comer no papel. Já peguei aqui no papel. Que Fica é mais, super à vontade, mais tá bom? confortável. Bem mais confortável. Você comentou que foi para a África em 2004. Exatamente. Viu muita cena? Tem alguma coisa que marcou você? Olha, na verdade, assim, ó, a dificuldade deles chamou bastante atenção, mas o que marca mesmo é o coração daquele povo, né? É um povo que tem um coração diante de todas as lutas que eles enfrentam, diante das dificuldades, das limitações. Você vê um coração bom, pessoas com um coração maravilhoso, pessoas que amam a Deus de uma forma assim que você olha e fala, temos que aprender. Hoje você vê aqui pessoas que às vezes enfrentam um probleminha comparado com o que eles sofrem, sabe? Não dá nem para mensurar. E as pessoas estão aí desanimando. E eles com tudo aquilo lá, cara, adoram a Deus com uma intensidade. Só para você ter uma ideia, o culto deles lá no mínimo é 3 horas. 3 horas. É de 3, 4 horas para frente. Mas com bastante alegria mesmo. É um povo caloroso, né? Um povo... Então, assim, o que me chamou bastante atenção foi o coração deles, o temor que eles têm a Deus. Em contrapartida, muita dificuldade, muita dificuldade mesmo. Mas isso eles não faz com que perca o brilho. Isso foi uma lição muito grande para mim. Muito grande. A alimentação eles não têm, é muito limitado, né? A gente costuma reclamar bastante. A gente reclama. Tô falando pra você que eu tava lá. Ó, pra você ter uma ideia, eu não assisto futebol. Não que eu tenha alguma coisa contra, mas eu não sou muito apegado a futebol. Apesar de eu ser santista e eu só sei que o Santos perdeu quando alguém vai me tirar sarro. Que eu não acompanho muito. Eu também não, mas Santos ainda é time assim normal? Eu lembro da época do Pelé. Você sabe, um dia eu tava treinando, eu tava na academia lá fazendo exercício. E aí o instrutor chegou pra mim e falou assim, que time você torce? Ele falou, não, peraí, quantos anos você tem? Aí ele falou, já sei, é Santos. A gente conhece Santista pela idade, né? Mas eu tava no hotel, aí tava passando jogo. Pra você ter uma ideia, eu fui assistir jogo com saudade do país. Você acredita? Mas a hora que você liga lá, não tem o mesmo calor, não tem a mesma coisa. Então, assim, me chamou bastante atenção o coração deles. Do outro lado, é uma cultura muito difícil lá, né? Porque eles, a cultura da onde eu fui, eles seguem mais aquele pessoal do Islã ali, aqueles lados. E é uma cultura bem difícil. Você vê adulto batendo em criança que nem filho dele não é, no meio da rua. Uma criança, uns homens pegaram uma criança e bateram, deram tapa no rosto deles, simplesmente porque o menino veio me pedir um dinheiro.
E aí me pediu dinheiro e o intérprete, eu perguntei para ele o que ele tá falando, né? E o intérprete disse, ele tá te pedindo dinheiro. Aí chegou alguns homens e foi espantando a criança como se tivesse... Cara, você não faz isso nem com bicho. Bateram no menino. Eu falei, mas por que estão batendo nele? Pra ele ir embora, pra não te pedir dinheiro. Cara, naquele momento ali eu desabei, comecei a chorar. Eu já tava num emocional bem abalado. E eu saí, deixei todo mundo lá e fui embora. Fui andando pra frente. Falei, não se faz isso não, cara. O cara só tava me pedindo dinheiro. Então, assim, são coisas bem difíceis. Que faz a gente ter saudade do nosso país, viu? Até a coisa mais ruim aqui naquele momento, eu falei, meu Deus, até isso era bom. Não que a gente tem que se conformar, né? Porque se você olhar pro pior, você acaba se contentando com coisa mais ou menos. Uhum. Mas foi o que eu passei naquele momento ali. Muito forte. A gente põe... conta as histórias aí. A gente lembra de tantas outras que a gente viveu na vida e que a gente vive a cada dia. Mas, hoje, você já me falou aqui que faz academia. Tá comendo aqui, mas faz. Faço. O que o apóstolo Marques, o que com certeza um pastor de 30, 40 anos atrás não fazia? O que você faz hoje, talvez que te considere, não seria a palavra normal, mas... Olha, desde quando eu comecei, a minha intenção sempre foi mostrar Jesus de uma forma natural, como Jesus é. E eu me lembro que na época eu já não queria ser chamado de pastor. A primeira coisa que eu tentei tirar foi o título pastor. E quando eu comecei, pastor não usava barba, não usava... Hoje é comum, mas quando eu comecei não tinha. E eu comecei a deixar a barba, apesar de eu não ter barba como eu tinha hoje, mas a intenção de eu deixar a barba foi exatamente porque que aquilo que impedisse as pessoas de conhecer Jesus fosse quebrada. Eu queria ser uma pessoa comum, a falar de Jesus, mas de uma forma natural. Sem forçar. Sem forçar. A pessoa, se algo era impedimento para a pessoa ouvir falar de Jesus, eu tentava tirar aquilo lá. Então tinha aquele biotipo, estereotipo, né? Estereótipo. De que tem que ser de terno, tem que ser de gravata, tem que ser disso, daquilo, não pode deixar barba. Eu tentava quebrar isso aí, apesar de ser muito difícil. Então eu sempre sempre tive isso na minha cabeça. Eu acho que a gente tem que tirar essas coisas e mostrar Jesus. As pessoas não têm que olhar para mim, elas têm que olhar para Jesus. Então sempre foi essa a minha intenção. E aí eu sempre fiz isso aí. Eu não queria o título de pastor, apesar de eu saber que pastor é um chamado bíblico de Deus. Foi Jesus que instituiu isso aí. Mas eu percebia que as pessoas tinham uma barreira e eu não queria que essas coisas fossem barreira. Então na época eu tirei pastor e coloquei reverendo, era Reverendo Marques, exatamente para quebrar as barreiras. Não tem esse negócio, porque reverendo quer dizer reverência. E na época as pessoas confundiam muito com padre e tal, e associavam. Aí o apóstolo iniciou por causa disso, porque a palavra apóstolo quer dizer missionário. Alguém que tem uma missão, alguém que tem um trabalho missionário. Hoje em dia, apóstolo já é uma dificuldade, porque ficou no país como se apóstolo fosse um cargo elevado, a maior hierarquia dentro de uma igreja. Não é isso. Se você for na raiz da palavra, apóstolo é um mensageiro, alguém que tem uma palavra, uma mensagem. E a minha mensagem é Cristo. Então, por isso o apóstolo, para tirar essa... Hoje acabou sendo até um problema, porque as pessoas imaginam que apóstolo é o cargo máximo dentro de uma igreja, associar apóstolo com doutor, e não tem nada a ver uma coisa com outra. Quando for levar ao pé da letra, é um dos mais baixos em termos de hierarquia. Exatamente.
Que é o cara que de fato leva a mensagem. Exatamente. É um missionário, que é a parte... Eu costumo dizer assim que o apóstolo não é o telhado, ele é o chão. Exatamente. Entendeu? Da casa. O telhado é Cristo, é aquele que traz a proteção, é aquele que traz a cobertura. Mas enfim, a religiosidade vai montando algumas coisas que acaba atrapalhando. É por isso que hoje a minha luta é sempre desmistificar isso aí, deixar Jesus puro. A gente tem que tirar essas coisas que colocaram em volta de Jesus, que acaba atrapalhando as pessoas a crerem em Jesus. Se você, por exemplo, às vezes eu ouço algumas pessoas que são ateus falando que não acredito nisso, não acredito naquilo, porque Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, aí você vai ver o que eles falam. Jesus não fez. Mas a religiosidade prega de tal, dá um barulho tão grande que parece que Jesus falou aquilo. E aí o cara acaba sendo ateu por algo que eu também não acredito. Eu até brinco, falei, se for assim, se por não crer nisso é ser ateu, eu também sou então, porque nisso também não creio. Mas o que eu percebo? Que há essas barreiras, né? Então assim, eu comecei deixando barba. A barba, na verdade, hoje virou moda, mas não era por causa disso. Era simplesmente porque não tivesse barreira. Que quando eu chegasse para falar de Jesus, a pessoa me recebesse. Por eu ser igual a ele. Então eu comecei dessa forma. Não coloquei pastor, era na época reverendo, exatamente para que as pessoas, se algo fosse barreira, eu abria a mão da barreira para que a pessoa ouvisse sobre Jesus. Por quê? Porque na verdade eu sou pastor por uma dívida, eu me sinto devedor. Jesus me curou. Aquela doença que eu tinha, os médicos diziam para os meus pais, se ele não sofrer nenhum acidente para tirar a vida dele antes, porque ele pode desmaiar dentro de um rio, pode desmaiar em cima de um cavalo, eu gostava muito de andar a cavalo, não podia mais. Eu pegava escondido dos meus pais, mas eu não podia subir em árvore, não podia ser uma criança normal. Então assim, se ele não morrer antes por um acidente, ele não passa dos 30 anos, nós não achamos que ele não... Esse era o diagnóstico. Então assim, o muito de vida que eu teria era isso. Jesus me curou. Então, quando eu fiz 17 para 18 anos, eu fiz uma oração, falei para Deus que eu queria gastar os meus melhores dias falando do amor dele. Tanto é que um dos slogans da nossa igreja é ministrando o amor em um mundo ferido. Porque é isso que importa, é você falar do amor de Jesus, você falar do que ele fez. Então sempre foi essa a minha vontade, esse é o meu trabalho. Tirar aquilo que atrapalha. As pessoas precisam ver Jesus. E eu não sou um anjo, como as pessoas imaginam, ou um semideus. Nós somos pessoas comuns que acreditamos num Deus gigante, grande, que é imensurável. Não dá para... de fato, tem alguns líderes que extrapolam essa situação. Eles são os maiores impedimentos. A maior barreira para a igreja de Cristo hoje são esse tipo de pessoas. Porque muitos deles se tornaram populares e a pessoa confunde popularidade com verdade. Nem tudo que é popular é verdade. Às vezes a coisa toma uma proporção, se torna popular por poder financeiro, por muitas coisas, e a pessoa tem aquilo com verdade. Quando na verdade, se você analisar muitas coisas que esse tipo de pessoa faz, Cristo nunca mandou fazer. E eles impedem as pessoas de chegarem até Jesus. Eu costumo até brincar, às vezes eu falo na igreja, eu falo assim, olha, a gente não tem que estar na porta do céu. A gente tem que estar na porta do inferno. Porque quem está na porta, ou abre a porta para a pessoa entrar, ou impede a pessoa de entrar. Se a gente estiver na porta do inferno, a gente impede as pessoas de ir para o inferno. Mas tem muitos, esses caras aí, eles estão na porta do céu, eles estão impedindo as pessoas de entrarem para o céu. Porque o jeito que eles colocam as coisas é um extremo, é 8 ou 80 e é inviável para o ser humano. E a questão é que Jesus não ensinou isso. Essa conversa é boa e ainda tem muito para rodar. Gente, pizza maravilhosa da Engenharia da Pizza, enquanto o apóstolo vai pegar mais um pedacinho aqui para ele comer, que ele tá com fome. Do céu. Fica à vontade, apóstolo. Nosso parceiro Engenharia da Pizza,
tem em Hortolândia e também tem em Campinas. Engenharia da Pizza em Hortolândia fica aqui na Avenida Olívio Franceschini, número 1885, no Parque Hortolândia. E o telefone é o 3897-1143. 3897-1143. Também tem o 99811-2338, 9960-9181. Esse são os telefones da Engenharia da Pizza em Hortolândia. A Engenharia da Pizza Barão Geraldo fica na Avenida Professor Atílio Martini, 222, na Cidade Universitária. Ali no Barão Geraldo. Avenida Professor Atílio Martini, 222, na Cidade Universitária. E o telefone de lá é o 3396-8690. 3396-8690. E também tem o 99740-8266. Engenharia da Pizza funciona de terça a domingo, das 18 até as 23. Pizza maravilhosa, sabor incrível. Quem quiser pedir pelo celular direto ou você chama no Zap ou você chama aqui, engenhariadapizza.com, na Engenharia de Hortolândia, e na de Campinas, do Barão Geraldo, engenhariadapizzabarão.saipos, SAIPOS.com. Engenharia da Pizza, a melhor pizza da região e saborosa, viu? Aposto é bem criterioso. Rapaz, isso não é uma falsa propaganda, é verdade. O negócio é muito bom. É muito bom. Um abraço para Andréia Fernandes Rocha. Sheila, minha querida, um grande beijo para você. Deus abençoe você, sua família, seus filhos, tá bom? Andréia de Barros Cabral, apóstolo, homem guiado por Deus, sempre nos ensinando a ser... Você tá pagando esse pessoal pra comentar aqui hoje, não tá não? Não. Pior que não. Cleis Santos, eu quero. Ei, Cleis, que pena que você não tá aqui hoje. Se não, olha, o apóstolo tá comendo tudo. Michele Pansani, um grande abraço para você. Levar a pizza na secretaria não vai dar. Não vai dar, que já acaba aqui daqui a pouquinho. Luzia Rocha, obrigado pela audiência, tá bom? Quem mais? Ângela Maria Davi, que delícia. Vocês... Não, para comer a pizza a gente não precisa de ajuda. Muitíssimo obrigado. Quando troca as câmeras aqui, ó, ele vai para dele. Matheus Barros Dutra. Opa, queria estar nos bastidores. Quem não queria, né? Com essa pizza maravilhosa da Engenharia da Pizza, até... Aliás, eu tô. Então, rapaz, vamos... é muito bom, não é falsa propaganda. Eu vou lá. Até a Luma aqui já falou que quer vir ajudar na entrevista, que a entrevista tá boa. Douglas Carvalho. Ó, tá cobrando você de não esquecer da dieta. Ele é um pedacinho só, essa pizza é cenográfica. José Souza, não perco por nada, coloquei até o despertador. Valeu, amigo, obrigado pela audiência, obrigado por acompanhar nosso trabalho aqui também. Cícera Cruz, eita, que delícia. Denilson Couto, tô chegando aí para ajudar você. Todo mundo quer ajudar na pizza. Todo mundo quer ajudar na pizza. Tem mais gente aqui, Kleber Carvalho, Jefferson Augusto, se tem Apóstolo Marques, então é a Vera, hein? É a Vera? Eu não entendi. Eu acho que é Vera, é verdade. Ah, pronto. Pode ser. Vera, é verdade, italiano. Jefferson, obrigado pela audiência, obrigado por acompanhar a gente aqui. Tiago Motos, vamos pra cima, todo o tempo de preparação e tempo perdido. Exatamente, a gente não pode... A gente tem um costume de deixar todas as coisas para amanhã. E sempre me vem à cabeça a música do Renato Russo, Tempo Perdido. Tempo é perdido. Aquilo que você não aproveitou nesse minuto de agora... Você me fez lembrar uma coisa agora. Eu estou aqui falando do tempo em que eu conheci Jesus. Esse pastor que me levou... eu ouvi a palavra pelo missionário R.R. Soares, mas fui para a igreja de um pastor chamado J. Silva. O que aconteceu? Ele foi o responsável para... ministrar aquilo que gerou fé no meu coração para ser curado.
Passaram-se os anos, eu fui curado, me tornei pastor. E um dia eu estava em casa e veio assim no meu coração. Procura ele, dá um abraço nele. Procura ele, manifesta de novo, porque eu já tinha falado isso, né? Para ele, levei ele até na igreja minha para pregar. Manifesta a sua gratidão a ele. E aí o que eu fiz? Eu até liguei para uma pessoa que comentou aí, o Kleber Carvalho, que é um amigão aí de muitos anos. E falei pro Kleber, que também era amigo dele, eu falei, Kleber, marca lá com José da Penha, o J. Silva, que eu quero ir lá dar um abraço nele. Senti que no coração de vê-lo. O que aconteceu? A gente demorou para ir visitá-lo, ele foi fazer uma viagem, foi para Santos, foi na praia, estava caminhando na praia, caiu morto. É exatamente o que você está falando, a gente não pode perder tempo, porque eu senti no coração, eu devia ter ido imediatamente. Seria o último dia que eu ia ver ele. E eu, não por não querer ir, tanto é que eu senti no coração de ir, mas a correria, sabe? Você vai lá, a gente vai. A gente não pode perder tempo. Não pode. Nós temos um costume de, volta a dizer, de deixar para amanhã. Às vezes você aí de casa, você que está acompanhando, tem algum amigo, algum parente, até sua mãe ou seu pai, que você não vê faz tempo? Faz uma continha. Seu pai tem quanto? Sei lá, 60, 70 anos. Põe que ele tenha, seu tio tem 70. A média do brasileiro é em torno de 80. Se você vê ele uma vez por ano, então significa que nos próximos 10 anos, se não acontecer nada antes, você vai ver ele 10 vezes. 10 vezes. Faz essa conta aí. Aquelas pessoas que você gosta, que você tem um carinho, que você tem um respeito. Se são 10 vezes que você quer ver a pessoa. Tenta sentir ou fazer o que é importante para você fazer acontecer. Porque exatamente como o apóstolo aqui disse, amanhã pode não ser tempo. Hoje você pode ter 10 minutinhos. Mas eu não consigo ir lá no Rio de Janeiro visitar o meu irmão. Mas você pode ligar? Cara, hoje você tem o Zap, Exato. Hoje você tem o Face, liga no vídeo. Exato. Liga. Não manda mensagem escrita. Liga. Ouve a voz. Haverá um tempo que não vai ver há mais tempo. Abre o vídeo, vê o sorriso dele. Ou vê a tristeza dele nos olhos. Aí você vai entender o que eu estou falando com relação a tempo. A gente pensa que tem tempo para tudo, mas na verdade a gente não tem tempo para nada. Pizza, engenharia da pizza, gente, vamos aproveitar, vão mandando mais abraço aí. Enquanto isso, vão curtindo a página, vão curtindo o nosso vídeo de hoje, o nosso bate-papo com o Apóstolo Marques. Tem mais gente aqui, ó. Thiago Moto já mandou um abraço. Andréa de Barros Cabral, Ana Paula Mendonça, Gislaine Almeida. Ora por mim, primo. Tá Minha pedindo prima. oração pra você. É minha prima. Gi, um abraço. Vou orar por você, Gi. Grande amigo Anderson Lima. O Anderson Lima, ele é um motorista de Uber. Ele esteve com a gente a semana passada. Eu assisti. Eu vi. Não Teve com a assisti gente todo, a mas eu semana vi. passada. Faz uns videozinhos muito bacana. Quem quiser acompanhar o Anderson Lima, é oficial Anderson Lima. São vídeos de 30 segundos, 40, mas faz o nosso dia melhor. Faz a gente dar uma risadinha, sentir um pouco melhor. A vida já é tão cheia de problema, cara. Exato. O nosso dia a dia já é tão abarrotado. Então vale a pena a gente ver um conteúdo bacana que faça a gente um pouco melhor. Exatamente. Anderson, um abraço para você, parabéns pelo trabalho. Um abraço, amigo. Ticiane Beatriz, um abraço para você, obrigado pela audiência. O Anderson Alves, acho que é isso.
Maria Andréia Bassan Santos. Maria Andréia Bassan Santos, boa noite, apóstolo. Isso é para você. Eu não sou apóstolo. Você foi já, né? Já, a gente já foi, já trabalhamos bastante. Você Graciane... também deve ter tido essas experiências aqui que eu tô falando, tá não? Gente, eu fui missionário de uma igreja que eu frequentava, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Eu frequentei ela há bastante tempo. Daí, por alguns desvios da vida, a gente acaba se afastando. Mas o apóstolo Marques, ele contando um pouco das histórias, das idas e vindas dele, eu estava aqui lembrando de vários e vários e vários fatos similares. Isso aqui no Brasil mesmo, ele comentou de situações fora. Aqui mesmo, a gente chegava na casa da pessoa para nada, só para ver como é que ela tá, se precisava de alguma coisa. Às vezes ela não tinha nada. Você abria a geladeira lá, tinha 2 ovos, tinha uma garrafa de água. E ela parava tudo para fazer, tipo assim, não, vou fazer um arroz para vocês com ovo mexido, cara. É maravilhoso. Vocês vão amar tudo. Mas eu peço desculpa que é só hoje, tá difícil. Tá? Cara, o respeito que as pessoas têm, o carinho que as pessoas têm por quem faz esse trabalho. Exato. Elas deixam de comer para servir. E o que eu aprendi lá atrás... Gente, esse bate-papo não foi marcado para falar de igreja ou para falar de religião em si. Exato. A ideia é conversar com o apóstolo sobre as coisas do dia a dia. O que a gente estava falando aqui, o pessoal tem bastante pensamentos estranhos com relação à igreja, ao pastor em si, ao apóstolo, tanto faz. Então a ideia era desmistificar, era mostrar como que é na realidade. E às vezes a gente vai entrando no assunto e o bate-papo não tem problema, não tem roteiro, não precisa se preocupar em não falar. Então, mas continuando, às vezes a pessoa não tinha nada na casa dela, mas o tudo que ela tinha era para você. E se você não comesse, às vezes você estava cheio, você tinha acabado de sair de um almoço ou de Exato. algum lugar, mas ela fazia com tanto carinho para você, com tanto respeito, que você comia e você se sentia bem, cara. Exato. Exato. Você não queria comer porque, tipo assim, a produção, pode falar, produção. Ah, produção De frango? de frango. Eu sirvo aqui. Vai lá, Edson. Então, continuando. A pessoa, às vezes, ela não queria. Não queria não, desculpa. Às vezes, nós não queríamos comer. Comer no sentido, a gente acabou de almoçar. Mas ela fazia com tanto gosto, com tanto respeito e tanto carinho, que um arroz e feijão, ou um arroz e um ovo, ele saía muito mais saboroso do que uma churrascaria que você tinha acabado de ir. É algo maravilhoso como as coisas funcionam. Às vezes a gente não entende, mas é algo fenomenal. As visitas estão chegando, o pessoal está vindo para comer a pizza. Para vocês verem, você acha que tá ruim? Olha a coisa já maravilhosa foi, já, quase aqui. metade da pizza. Mas continuando, a gente vai lembrando de coisas do nosso dia a dia, tá bom, gente? Apóstolo, o que você falaria para mim? Quem é o Ederval? Cara, quem é o Ederval? O Ederval... Que agora você me pegou, hein? Sabe por quê? Não tem como desassociar o apóstolo com o Ederval. O Ederval é o apóstolo é o Ederval, eu sou uma pessoa simples. Vim de uma família simples. Admiro a simplicidade. E quando a gente fala de simplicidade, a gente não está se referindo à miséria, mas está se referindo às coisas simples, à verdade. O Ederval é uma pessoa que respeita as diferenças.
E eu não vejo nenhuma diferença como afronta. Eu procuro entender, às vezes, por que a pessoa pensa diferente, pensa daquele jeito. O Ederval é uma pessoa normal. Normal. Que também tem os seus medos, que também tem as suas inseguranças, que vai ter que todos os dias olha para aquilo que ele ensina e fala, cara, eu tenho que viver isso aqui. As pessoas vão lá na igreja, ouvem eu falar sobre isso, e eu não falo ali da minha vida, eu falo da palavra, e eu tenho que me esforçar para viver aquilo que eu mesmo falo. Então, o Ederval é um discípulo do apóstolo, e eu acho que se mistura aí. Você trabalha fora ou depende só da igreja? Não, trabalho fora. Trabalho fora. Hoje a gente trabalha ali na prefeitura, na Secretaria de Habitação, com um quarteto fantástico. Trabalho ali. E eu ter ido trabalhar é exatamente para poder entender um pouco mais o ser humano. Porque é isso que a gente estava falando aqui. A gente, como apóstolo, às vezes as pessoas pensa que nós não somos normais, que nós somos pessoas que só quer o que é perfeito, que só quer o que é excelente. E aí a gente acaba não conhecendo a vida como ela é. Porque às vezes as pessoas chegam até a gente e por nos ver de alguma forma que nós não somos, elas meio que ilustram um tipo de vida. E você acaba perdendo a sua humanidade. E o fato de eu ir trabalhar foi exatamente para conhecer a pessoa como ela é. Porque queira ou não queira, imagina. Com 17 anos eu fui para a obra. Eu comecei a trabalhar fora no secular com 46 anos. Estou com 48, não, um pouquinho antes, uns 45 por aí. Esse tempo todo dentro da igreja, você acaba não conhecendo, você acaba perdendo a noção do ser humano na sua essência, como as pessoas são de fato. E eu fui mais para isso, eu precisava conhecer, eu precisava trabalhar de um outro lado e ver coisas que eu não viria dentro da igreja, porque as pessoas chegam na igreja e elas te acham como um perfeito, então elas nunca te dizem como as coisas são. Elas sempre acham que você quer o excelente, você quer as coisas lá num alto nível. E na verdade eu tenho anseio pela coisa normal, pelas coisas verdadeiras, do jeito que elas são, sem retoques normais. E o fato de eu ter ido trabalhar foi mais para isso. Não precisava ir trabalhar porque eu tinha o sustento da igreja, que hoje eu abro mão, porque hoje eu tenho outra fonte de renda. Eu abro mão, biblicamente falando, eu não poderia fazer isso, mas a partir do momento que é meu, eu oferto. E é isso que a gente faz, é isso que a gente vai vivendo e aprendendo, né? E eu gosto muito de ouvir as pessoas e procurar entendê-las um pouco, porque somente assim eu consigo ajudá-las, com a palavra de Deus. Se eu conhecer o mundo todo retocado, todo colorido, cheio de montagem, eu não consigo ajudar ninguém com a palavra de Deus. Eu preciso saber as coisas como elas são. E aí eu tenho visto isso aí. As pessoas, do jeito que elas são, eu acho que tem que ser assim. E isso tem sido uma bagagem para mim, que eu tenho aprendido. Tá aí o Ederval. Você já, em algum momento, você olhou, putz, fiz cagada. Eu, como apóstolo, como pastor, não devia ter feito isso. Vixe, demais. Demais. Eu acho que cobrança é o que mais a gente tem. Nossa mesmo, não é nem das pessoas. Nossa mesmo. Já me peguei sendo rude, não querendo ser, mas fui. Às vezes até por não saber. É aquilo que eu estou te falando, a gente vive muito dentro da igreja e você acaba perdendo noção da vida. Você acaba perdendo noção. E de repente você é de um jeito que todo mundo te respeita. E você não consegue perceber que você está sendo daquele jeito, que você está sendo respeitado. Uhum. Entendeu? Não sei se estou conseguindo transmitir. Perfeitamente. E de repente, hoje eu olho para trás e falo, nossa, eu não podia ter falado daquele jeito, eu podia ter sido mais compreensivo. E então, direto, eu falei, nossa, eu não podia
como apóstolo, ter falado daquele jeito, eu devia ter sido um pouco mais tolerante. Eu acho que hoje, com 48 anos e tendo conhecido as pessoas mais como elas são, isso tem sido uma bagagem para mim. Porque eu nunca quis, Edson, ser visto como um super-homem. Nunca quis. Eu acho que... Acho não, isso sempre me atrapalhou. E queira ou não queira, quando você está muito tempo na igreja e você conhece a palavra de Deus e prega a palavra de Deus e Deus através da sua vida faz milagres, cura, transforma, as pessoas começam a olhar para você como um super-homem e aí a vida não é tão verdadeira como deveria ser. Isso nos atrapalha a ser ser humano. E aí a gente comete muitos erros, porque eu às vezes agia de uma forma que achava que estava tudo bem, quando na verdade eu estava sendo respeitado por eu ser quem eu era. E eu não precisava de pessoas que dissessem para mim, tá tudo ok. Eu precisava de alguém que dissessem para mim, cara, não é assim. Mas a gente não tem, porque a gente, na cabeça de todo mundo, você está no topo. E aí você acaba perdendo a noção das coisas naturais. É inevitável. Eu costumo dizer que é mais ou menos, eu imagino, tá? Que é igual aquele cara famoso que tem todo mundo lá dele, e ele perde a noção da vida, do que é normal. Acho que parece que ele está num outro patamar. E o pastor não pode ser assim. O pastor tem que conhecer a ovelha, tem que conhecer a necessidade da ovelha. Tem até uma frase que diz, o pastor tem que sentir o cheiro da ovelha. Senão ele deixa de ser pastor, ele não entende as pessoas. Fica muito distante o que você fala da realidade. Gente, eu estou fazendo algumas perguntas aqui, mas vocês vão entender, não é para destacar o apóstolo, não é para destacar o Ederval, não é para destacar o apóstolo Marques, mas sim para desmistificar um pouco essa coisa de que o pastor ou que o padre, de que indifere, que o líder religioso lá, ele não pode fazer as coisas. Foi a academia. Lá atrás, se você visse era um escândalo. É um escândalo. Um líder religioso, tá fazendo academia porque quer ir atrás de menininha, alguma coisa assim. Mas hoje ainda tem esse tipo de pensamento. Só que perdeu o efeito, né? Eu me lembro quando eu comecei para academia, eu sempre achei que deveria ir. Mas por causa desse tipo de pensamento, eu me privava. Mas com 38 anos, eu fiquei doente e fui parar no hospital, fiquei 1 semana internado. E ali foi um momento de reflexão, porque eu tinha uma vida sedentária, a minha vida era de casa para igreja, de igreja para casa, e eu era bem sedentário. E ali eu tive uma reflexão, por quê? Porque a palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito. Se o corpo é templo do Espírito, eu tenho que cuidar desse corpo, desse templo. E eu saí dali e falei, não, eu vou me cuidar. Eu era pré-obeso, pré-diabético, sei mais, com 38 anos. E aí eu comecei a fazer exercício, comecei a me cuidar. E aí eu começava, naquele momento eu falei assim, bom, eu tenho que inspirar pessoas a se cuidarem. Não é necessariamente fazer musculação para você ter aquele corpo, não é o culto ao corpo. Você acaba ajudando na aparência, mas como resultado, não como objetivo, nunca foi esse o objetivo. E aí às vezes eu postava algumas fotos na academia e eu sofri muito preconceito. Ainda agora, faz o quê? Eu tô com 48, faz 10 anos isso que eu comecei a treinar. Mas as pessoas te julgam, elas sempre julgam a sua intenção. Mas eu sempre tive tranquilidade de que o que me motivava, o meu desejo era inspirar pessoas a quebrar esse negócio de que não pode treinar, que não pode se cuidar, não pode fazer uma caminhada. Então foi essa a minha intenção, mas tinha. Agora você imagina há 30 anos atrás, muito mais. Era praticamente inadmissível. Porque ainda era muito mais conservador do que hoje. Olha, eu sou da época que na igreja não podia ter bateria. Instrumento musical, bateria. Guitarra solo era impensável. Eu sempre fui um pouco de quebrar isso aí, porque eu gostava disso. Eu gostava de rock, eu gostava das músicas mais que aparecesse mais bateria, mais guitarra solo. Quando eu comecei lá atrás, há 30 anos, eu já
coloquei isso na igreja. E era muito pouco, não era todas as igrejas que tinha. Tinha mais igreja que tinha bateria, instrumentos mais pesados, mas não era tão comum, era mais órgão, teclado, essas coisas. Então eu sempre fui um pouco de quebrar essas coisas aí, porque não fazia muito sentido. E música hoje, já que você falou de instrumento musical, você só ouve música gospel? Só. Já ouvi, não sou contra ouvir algumas músicas seculares. Mas hoje, por uma questão de objetivo, de vida e de cuidado, só gospel. Tá. Mas o cara que vai na igreja, se ele gosta de ouvir um sertanejo, ou um samba, alguma coisa, não é crucificado ou alguma coisa assim? Não, o ritmo não é o problema é o conteúdo. É o que aquela música está passando de mensagem. Tem algumas canções seculares que têm uma mensagem muito melhor do que algumas músicas gospel, que é chamado de gospel porque foi gravado por um cantor gospel, mas se você examinar a letra, ela está totalmente fora do que Jesus ensinou. Então eu não me prendo muito à questão de ritmo, mas sim ao que aquela canção está te inspirando, porque as músicas elas ditam comportamento, né? Queira ou não queira, a pessoa passa a ouvir aquilo e a mexer no seu comportamento. Então eu me preocupo muito mais com a letra do que com o ritmo. Se você pegar aquela música, eu não sei se é do... Na verdade, eu acho que era do Roberto Carlos. É preciso saber viver. Roberto Carlos, Titãs e mais uma pancada regravada. Mais o Titãs. Sim. Olha a letra dessa música. Foi gravado por um cara secular, mas o que ela está dizendo? Uma realidade. Tente outra vez, Raul. Tente outra vez. Você sabe que teve um pastor esses dias aí que cantou essa música aí, Tente Outra Vez, na igreja, e apanhou que nem gente grande. Mas o pessoal não analisa, cara. A pessoa atribui a quem fez a música. Então, aí é falta de conhecimento. Mas aí tem aquelas coisas místicas. Quem inspirou foi o diabo. Tal. A Bíblia Sagrada diz que tudo que é bom vem do alto. Vem do Pai das Luzes. Entendeu? Então, eu não posso dizer que o Raul foi um cara drogado, tal. Mas peraí. O que ele foi não altera o que ele estava dizendo ali. Se ele estava dizendo algo positivo, mas as pessoas sempre estão presas a isso. Infelizmente, existem essas coisas. Eu vejo que as pessoas têm mania de apontar muito o dedo. Sim. Apontar muito o dedo. Ele é um drogado, como você falou do Raul. Ele não sei o que, o outro é isso, o outro é aquilo, o outro é... Só que, tipo assim, isso é fato, já virou clichê até, mas enquanto você aponta um dedo, você tem um monte apontando para você. Exatamente. Enquanto você fala, tal pessoa faz aquilo, você faz 10 vezes coisa, diríamos, pior. Mas você sabe que até a pessoa que está julgando, ela está indo contra uma ordenação divina. Jesus diz, não julgueis. Ele não deu um conselho, ele deu uma ordem. Então imagina só, mas o cara é isso. Não, cara, não compete a mim. É bem verdade que eu posso, pelos frutos, conhecer a árvore. Mas eu não posso dar uma sentença. O cara é isso, jamais ele pode fazer coisa boa. Por que não? Jesus é perito em reciclagem. Quem somos nós? Na verdade, todo ser humano só pode fazer alguma coisa boa porque tem dentro dele uma centelha de Deus. É inevitável. Não tem como você negar isso. Mas infelizmente as pessoas julgam mesmo. E quem julga está indo contra uma ordem divina. Diretamente uma ordem divina. Pri Reis, boa noite. Obrigado também pela audiência aqui. É um prazer poder contar com você. Terezinha Nogueira, forte abraço. Boa noite para mim, boa noite para você também. Tiago Silva, grande Tiago Silva. Boa noite, Edson. Boa noite, Apóstolo. Valeu, Tiagão. Um abraço aí para a família também. Um abraço para Fabiana. Paulo Barbosa da Silva. Pastor. Essa busca pela cura aconteceu comigo também, apóstolo. Graças ao seminário ministrado pelo Senhor, que alcancei pela fé a cura a qual buscava. Pastor Paulo, hoje é um pastor nosso. É ver que os nossos exemplos do dia a dia, eles influenciam
pessoas por algo que a gente nunca vai imaginar, a gente nunca vai entender. Exato. Até onde a nossa boa ação, a nossa boa fé vai alcançar, vai atingir. Vamos ver o que mais. Gislaine Souza de Jesus, boa noite, Gislaine. Boa noite. Grande Adriano Mônaco. Ô, Adriana, obrigado pela audiência aí. Um abraço. É uma honra poder ter você aqui com a gente. Fernando Marques, equipe e cliente super gulosão. Estão todo mundo lá assistindo. Gulosão Lanches. Qual que sabe o endereço de lá? Fica ali no balão do São Vicente ali. Balão do São Vicente, lá em cima, lá. Aqui embaixo. Não, aqui. Eu tô... Gente, é onde a gente tá aqui, tá bom? São Vicente. Mercado São Vicente, aqui Mercado embaixo, São Vicente, em Hortolândia. Isso. Beleza. Um abraço pra vocês aí do Gulosão Lanches. Vamos lá. O Anderson Alves, Maria Odete Martins, boa noite. Quem mais? Fabiana Fonseca. Boa noite, Fabiana. André Luiz Santos, boa noite. Bora acompanhar a live. Bora acompanhar que tá bacana. Não se esqueça, enquanto você tá assistindo aí, curta a página, compartilhe. Manda o seu recadinho. Quiser fazer alguma pergunta pro apóstolo aqui. Exatamente. Tá quase no Manda fim aí. já, porque... Agora que eu fui ver, apóstolo. Oi. Quase não. 11h10 quase. Nossa, o bate-papo tá gostoso. É por isso que é amigo, né, cara? A gente O nem vê a hora passar. tempo passa rápido, a gente nem... Exato. Mas só vai acabar a hora que acabar a pizza aqui, não é? Bora lá. Eu acho que não tem mais dieta hoje não, gente. Não, já era, já quebrou. Pessoal aqui continua em peso te assistindo aqui, acompanhando você. Quero agradecer mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês. Tiver alguma pergunta, pode mandar para mim aqui. O telefone do podcast é 19 98331 9955. 98331 9955. Esse é o telefone daqui, você pode chamar no Zap, pode perguntar para o apóstolo, não tem problema. O que você perguntar, ele vai responder, eu acho. Pode mandar. Pode mandar, fique à Pode vontade. Que não tem problema. Sobre a vida em si. Fazer uma pergunta como diríamos, um leigo, para entender um pouquinho mais. Muita gente passa por algumas perdas que a gente não consegue entender. Sim. E existem vários momentos na nossa vida que a gente olha e fala, nossa, cara, aquela pessoa tão boa, ou perdeu a vida, ou perdeu isso, ou perdeu aquilo, e aquela pessoa ruim, aquele assassino, ou aquele estuprador, tá ali. Você como uma pessoa relacionado à religião, com um pensamento um pouco mais elevado, como que você consegue assimilar isso? Como que você consegue transformar essa parte negativa da vida em algo positivo para as pessoas tirarem algo de bom? Eu consigo ver nisso o amor de Deus. Quando você vê que uma pessoa boa partiu, isso é dolorido para nós. Para nós que ficamos, só mais um pouquinho. Tá bom. Para nós que ficamos, nós não queremos. E se a gente tivesse poder, a gente eternizava algumas pessoas. Essa é a verdade. E por que eu vejo o amor de Deus nessa situação? Aquele outro que é uma pessoa ruim, um assassino, o que é que Deus quer que aquela pessoa faça? Que ela mude, que ela, em vida, mude aquele caminho dela. Porque senão a eternidade dela vai ser muito, muito pior do que talvez o pior que um ser humano possa passar aqui na Terra. Aquela pessoa boa, provavelmente, principalmente se ela se voltou para Deus, ela está no colo do Pai. Se ela era uma pessoa de Deus, ela está com o Pai.
Para nós que ficamos, nós não queremos que ela parte. Nós queremos ela aqui, mas ela está com Deus. E nós temos que ter a esperança de seguir os mesmos caminhos, porque nós estaremos com ela um dia. Agora, aquela pessoa ruim, por que o amor de Deus está ali? Porque Deus não quer que ela se perca. Apesar dela ser uma pessoa que está caminhando para isso. Deus quer que ela se salve, Deus quer que ela mude a rota, mude o caminho. Então, assim, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Nós temos, só para você ter uma ideia, na nossa igreja, tem um músico, hoje está ali no altar louvando conosco. Ele passou 30 anos preso, a vida toda dele foi no mundo do crime. E ele se converteu na cadeia. Eu tinha um programa de rádio na época, e lá ele ouviu o programa, teve um encontro com Jesus. Resumindo, ele se tornou uma pessoa que todo dia que eu ia fazer o programa, ele parava a cela dele e fazia o culto ali, junto com o programa. Saiu da cadeia, foi para a igreja, está na igreja hoje. Hoje está ali no altar, toca com a gente. Então você vê, se ele tivesse partido antes, com toda certeza ele estava na perdição eterna. O fato de Deus ter protegido ele conta cada história de tiros, de que ele escapou. Um dos eventos o que levou ele a essa vida foi ele ter... A mãe dele morreu e o pai dele colocou ele para fora de casa junto com o irmão de 9 anos. Ele é mais novo ainda. E ele morava com o irmão dele na rua. E chegou uns caras e matou o irmão dele na frente dele. E aí ele teve que se virar sozinho na vida. E aquele ódio, aquilo que estava no coração dele fez com que ele partisse para essa vida errada. Então, às vezes a gente não conhece a história, né? Não que justifique as coisas erradas que as pessoas fazem. Mas eu vejo o amor de Deus aí, Deus querendo salvar, Deus querendo que essa pessoa não se perca na perdição eterna. Apóstolo, deixa eu voltar aqui. O Alex perguntou aqui: o que o senhor pensa dos agnósticos? É uma religião, né? Podemos assim dizer. São pessoas que procuram o bem. Mas eu penso que a salvação está em Jesus. Sem Jesus nós não temos salvação. Em resumo é isso. São um pessoal que mistura aí a ciência, as coisas com a religião, é uma certa religiosidade. São pessoas do bem, mas sem Jesus não há salvação, é o que eu creio. E não só os agnósticos, religiões de matriz africana ou... Gente, eu peço desculpa até o termo que eu usar aqui, talvez pela falta de conhecimento. Magia negra, bruxaria, não sei se o termo correto é isso. Existe uma trava, existe um respeito, como que funciona? Eu respeito a decisão da pessoa. Respeito a religião como decisão das pessoas. Isso a gente faz. Mas salvação só em Jesus. Eu não acredito em salvação fora de Jesus porque somente Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade. Então a salvação está em Jesus. Gente, nossa hora tá, bem dizer, chegando ao fim. E voou o tempo, hein? Voou 11h10, 11h15 aqui. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer a audiência. Mais uma vez, falar um pouquinho do nosso amigo aqui, nosso parceiro e companheiro da Engenharia da Pizza. Engenharia da Pizza de Hortolândia. Essa pizza aqui que vocês... Aqui tá dizendo que é para 8 pessoas aqui? Depende do tamanho da pessoa. Cara, não, é para mais de 8. Dá para mais de 8. Tá escrito aqui, ó, para 8 pessoas, mas eu tô vendo aqui. Dá para mais de 8. Rapaz do céu. Pizza maravilhosa que você tá vendo aqui.
qualidade em primeiro lugar. Engenharia da Pizza em Hortolândia, fica na Avenida Olívio Francischini, 1885, no Parque Hortolândia. O telefone de lá é o 3897-1143, o 99811-2338 e também tem o 99960-9181. Engenharia da Pizza também está lá em Barão Geraldo. Avenida Professor Atílio Martini, 222, na cidade universitária. E o telefone de lá é o 3396-8690 ou 99740-8266. O horário de funcionamento é os dias terça a domingo, das 18 às 23. Gente, o telefone tá aqui embaixo, nos comentários está fixado. Quem quiser pedir uma pizza de qualidade, salva aí o número na agenda e pede. E depois me avisa aqui no próximo programa se realmente não valeu a pena. Mandar mais abraço pro pessoal aqui. Vamos lá. Cadê? Tem mais uma pergunta aqui. Gostaria, Graciele P. de Campos Rossi. Graciele, muito obrigado pela audiência. Tá quase acabando, mas o apóstolo ainda vai responder essa. Vai lá. Gostaria de saber se que a pessoa que tira a vida de outra tem o perdão de Deus e o suicida tem o perdão também? Vamos lá. O único perdão, aliás, o único pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Tirar a vida de outro, você alcança o perdão se há o arrependimento de fato. Você encontra o perdão de Deus, mas isso não anula a sentença humana. Isso não quer dizer que foi perdoado, será aniquilado a sentença humana. Tudo que você planta, aqui você colhe. Isso Deus não te livra. Jesus perdoou o ladrão da cruz, mas não livrou ele da morte da cruz. Ele recebeu pena de morte naquele momento e Jesus não livrou ele de colher a sentença do que ele fez. Salvou no sentido do fogo eterno, mas de colher a sentença aqui não tem. Você tem que passar pelas leis dos homens. E a outra é o suicídio. Isso. Olha, o suicídio, na maioria das vezes, a pessoa é levada ao suicídio por uma força maior. Muitos que sofrem de esquizofrenia se suicidam, depressão se suicidam. Então, assim, há uma força superior. O suicida alcança o perdão de Deus. Eu acredito que sim. Isso não quer dizer que, mas e se não deu tempo dele se arrepender? O perdão, ele não acontece por causa do arrependimento. O perdão acontece por causa da morte de Jesus na cruz. Jesus morreu para perdão dos pecados. Eu tenho que me arrepender em vida. Estou aqui vivo, tenho que me arrepender. Eu tenho chance para me arrepender, como aconteceu com o ladrão da cruz. Ele teve tempo para se arrepender e ver a besteira que fez. Quase todos os suicidas, na verdade, eles cometem suicídio movido por uma força maior, uma depressão, esquizofrenia e outras situações. Hein? Geralmente, uma pessoa que está em sã consciência não faz isso. Por isso, eu acredito que há perdão, sim. Até porque a salvação não é pelas obras, é pela graça de Deus mediante a fé. Um abraço para nossa querida Roseline Araújo. Roseline, um abraço para você. Quem mais aqui? Gleison, grandioso Gleison Alves, o WA Notícia lá de Nova Odessa. Um forte abraço, obrigado pela audiência também. Gente, não falamos todos os comentários, mas eu quero agradecer de antemão a todos vocês, agradecer pela audiência. Passaram com a gente aqui quase 2 horinhas, apóstolo. Realmente a conversa vai fluindo e vamos marcar mais para frente mais um bate-papo. Estou à disposição. Espero que tenha sido um momento de matar algumas curiosidades e desmistificar. Na verdade, o propósito era desmistificar algumas coisas. Não sei se a gente conseguiu fazer isso. Acredito que sim. Mas que esse momento tenha sido uma boa companhia para vocês. Obrigado pela audiência de todos. E eu tenho uma última pergunta minha. Bora lá. Você, como um apóstolo, existe uma crença legal. Hoje, se de repente hoje acontece algo
que você descobre que tudo que você acreditou não é uma verdade, o que você faria? Edson, eu comecei dizendo que eu acredito em Deus porque Ele me curou. Então, é praticamente impossível qualquer coisa fazer eu, nesse momento, acreditar que o que eu acreditava era errado. Porque eu não conheci Deus pela teoria. Eu conheci Deus pelo toque dele na minha vida. Então, eu não sei se eu posso dizer que comecei o caminho inverso, mas eu digo assim, que eu comecei o inverso. Jesus primeiro tocou e me curou. A partir de então, eu não consigo negar a existência dele. Tudo que eu passei a saber sobre Jesus, eu procurei estudar depois para ensinar aquele Jesus que eu já sabia que existia. Então, eu não conheci Jesus pela literatura. Eu conheci Jesus pelo toque. Ele tocou e me curou. Então, não tem nada mais que me faça duvidar de que ele não é real. Então, assim, ele me curou, passei a entender que ele existia por algo sobrenatural que aconteceu. A medicina não tinha cura, eu tomava remédio controlado, não podia ficar sem tomar remédio. Quando eu me batizei, só contando rapidinho, sei que o tempo avançou, a minha cura aconteceu assim, eu ia para a igreja todo dia, dobrava o joelho na última cadeira, era uma igreja bem simples, mas eu dobrava o joelho na última cadeira e pedia, me cura. A minha oração era repetir, me cura, eu quero ser curado, por favor, me cura. Eu não sabia nem orar. Eu não sabia orar como os religiosos dizem que tem que ser. E num desses dias eu acabei de orar, eu sentei assim na igreja e o pastor estava pregando para algumas pessoas que queriam se batizar, e o pastor disse que quando você se batizava, você sepultava a sua velha natureza e saía dali um novo homem. Naquele momento eu falei, eu preciso me batizar, porque se vai sepultar a velha natureza, a minha velha natureza é doente, e um novo homem significa um homem curado. Eu saí dali e fui falar com o pastor, quero me batizar, eu tinha 11 anos, e o pastor me disse assim, olha, nós temos por costume batizar só acima dos 12 anos, eu não posso te batizar. E eu insisti muito para que o pastor me batizasse. Eu fiquei insistindo para que ele me batizasse. E aí, de tanto eu encher a paciência do pastor, eu quero me batizar, porque na minha cabeça, se vai sepultar o velho homem está doente. E se vai sair o novo homem vai sair sem doença. De tanto eu encher as paciências do pastor, o pastor falou assim, olha, eu só se batizo se a sua mãe vir aqui e me autorizar. Minha mãe não ia para a igreja, só ia eu. Minha mãe ficava olhando eu ir para a igreja, que era na rua de casa. A hora que eu entrava na igreja, ela voltava para dentro de casa. E assim foi até um certo ponto. Aí eu falei com a minha mãe, falei, mãe, eu quero me batizar, eu preciso me batizar, porque eu vou ser curado, eu tenho certeza disso. A hora que eu sair dali vai ser um novo homem, um homem sem doença, e eu quero. Minha mãe falou, vou lá conversar com ele. Minha mãe foi e falou, pastor, me responsabilizo. O pastor falou, então, tá feito. E eu me batizei. Quando eu me batizei, eu saí dali na certeza que eu tinha sido curado. Eu olhei para as águas, uma criança, 11 anos. Eu olhei para as águas e falei assim, ficou enterrada a minha doença ali. E troquei de roupa e já fiquei acreditando nisso. E eu cheguei em casa por conta própria. Eu nunca indico para que alguém faça isso, Edson. Isso eu nunca indico para alguém faça. Isso foi a minha fé na loucura ou na inocência de uma criança, na pureza de uma criança. Eu tinha os remédios que ficavam dentro da gaveta de um armário. Eu tomava todo dia Idantal, antes do almoço, da janta, e Gardenal à noite. Ou de dia, não me lembro, era uma coisa assim. E estava ali na gaveta, eu falei, não vou tomar mais, porque se eu estou curado, não preciso mais disso. Eu não prego isso, não digo para as pessoas fazer isso. Isso ninguém me disse, isso me moveu e eu fiz assim. O pastor não disse nada para mim. E eu não tomei mais o remédio. E aí eu pensei assim, se eu não esconder esse remédio daqui, meu pai vai me obrigar a tomar. Minha mãe, o que eu fiz? Troquei pelo velho. Tinha uns lá que tinha 2, 3, para eles imaginar que eu estaria tomando. Na minha cabeça de criança, eu falei, se passar de 3 meses, eles vão acreditar que eu estou curado, porque eu não ficava 3 meses sem ter desmaios. Só para você ter ideia, pouco tempo atrás, quem me conheceu com 20 e poucos anos, eu tinha todo esse lado aqui da boca todo deformado,
os dentes, de tanto ter desmaio, bater com a boca no chão. Eu usei aparelho durante 9 anos para dar uma melhoradinha. Então eu tinha muitos sinais no corpo de desmaios, de machucados. E aí, passou 3 meses, eu falei, eu tô curado mesmo. E um dia meu pai chegou para mim e falou assim, o que aconteceu que não tá acabando os seus remédios? Você não tá tomando? Eu falei, pai, eu vou falar um negócio pro senhor. E meu pai não ia pra igreja, não acreditava. Eu falei, eu vou falar uma coisa pro senhor. Aí contei para ele, eu falei, eu fui curado. Meu pai falou assim para mim, se você acredita nisso, quem sou eu para dizer o contrário? Meu pai foi mais, eu brinco, meu pai foi maluco do que eu. Porque eu era uma criança e meu pai acreditou que eu realmente estava criado. Ele teve mais fé do que eu acho. E daí eu fui curado. Nunca mais eu tomei remédio. Com 14 anos, mais ou menos, eu fiz o exame. Isso, dos 11 ao 14, sem ter nada de desmaio, mais nada, acabou. Eu fiz os exames. E os exames deram que eu não tinha problema nenhum mais. Com 17 anos eu repeti o exame, não tinha mais nada. Então assim, Jesus tocou em mim. Eu conheci Jesus não foi por livros, não porque o pastor falou. Eu conheci Jesus porque ele me tocou. Não tem como eu negar a existência de Jesus. Tudo que eu passei a estudar e o que eu ensino, eu só me municiei de conhecimento para poder dizer, o Jesus que me curou, ele existe. E aí eu busquei as informações. Depois disso eu fiz teologia, sou teólogo, estudei na faculdade de teologia, não foi em curso de igreja, foi faculdade mesmo, mas tudo isso para dizer, Jesus, ele existe. E é isso. Então não consigo, Edson. Eu sempre digo assim, é tarde demais para alguém querer dizer para mim que ele não existe, porque não tem como negar o que ele fez. Muito obrigado, gente. Chegamos ao fim. Quero mandar um abraço aqui, ó, para Luana Priscila. Sua história é fantástica, Apóstolo Marques. Obrigado. Jonathan Domingues, boa noite, meu amigo. Parabéns pelo programa. Edson, manda um abraço para o meu amigo Apóstolo Marques. Boa noite, meu querido. Secretário de Habitação, Rogério Mion. Apóstolo é um cara iluminado. Muito bom ter ele por perto, tanto no trabalho como amigo. Obrigado, meu amigo. Você é um ser humano fantástico. Quarteto fantástico. Cara, tem muita coisa aqui. Apóstolo, depois eu vou pedir para você, a hora que você estiver tranquilo, entra no vídeo, entra nos comentários. Tá. Responde o pessoal lá, que o pessoal pode deixar. Tá bastante ativo aqui. Não posso deixar aqui. Luciana Lima, de Campinas. Apóstolo Marques, fala um pouco, para a gente finalizar, sobre os 128 de Salmos. Você lembra? 128, bem-aventurado, deixa eu pegar aqui. Salmo 128. Acho que é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Ou os que comem pizza. Somos também bem-aventurados. Fomos bem-aventurados aqui, Salmo 128. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos, comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Tua esposa será como a videira frutífera em tua casa, teus filhos serão brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis que será abençoada a pessoa que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemple a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, que alcance a felicidade dos filhos dos teus filhos e vejam a paz sobre Israel. Na verdade, aqui tem uma profecia, né? Tem uma profecia que fala sobre Israel, mas trazendo para a nossa realidade, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e busca andar nos seus caminhos. Temer ao Senhor significa você ter Ele como soberano, ter Ele como aquele que está sempre certo em tudo que fala, em tudo que diz, e você deixa de fazer as suas coisas que você acha correto, certo, e se dobra diante da sua soberania. Quem teme a Deus tem um respeito pela presença dele. Eu costumo dizer que temer a Deus é como... Eu tinha um amigo, uma pessoa da nossa igreja, um dia eu cheguei desprevenido e ele estava fumando.
Eu vou falar isso aí para ilustrar o que é temor a Deus. E ele estava fumando. E aí ele tentou esconder o cigarro, preocupado com o que eu iria pensar a respeito daquilo. E a fumacinha ali estava denunciando ele, e eu falei para ele assim: fica tranquilo, tenha paz, porque eu não sou maior do que o seu Deus. Mas ele estava constrangido em fumar perto de mim, porque ele tinha eu como amigo e queria minha amizade. Então o que é temer a Deus? É ficar constrangido em errar perto de Jesus, perto de Deus. Se você tem a noção de que Deus é o teu amigo e os olhos dele estão por toda a terra, você vai sempre considerar a presença dele, você sempre vai considerar aquilo que ele diz, e você vai ficar constrangido em errar porque sabe que ele está ali. Do mesmo jeito que aquele irmão ficou constrangido em fumar achando que eu iria recriminá-lo, mas na verdade, mas é porque você é meu amigo, eu não quero te colocar nessa circunstância. Mas se Deus for o teu amigo, você não vai querer decepcioná-lo com os seus atos. Temer a Deus é considerá-lo acima de todas as coisas, acima de mim, acima de qualquer ser humano. Quando você teme a Deus, você opta, você decide por fazer o que ele diz. Por isso aqui diz: busca andar nos seus caminhos. Isso é temer a Deus. Comerás do fruto do seu trabalho. O temor a Deus te abençoa. O temor a Deus aplane nos seus caminhos. Você tem certeza que ele está no controle da tua existência. Você será feliz e próspero. E aí diz: a tua esposa será como videira frutífera em tua casa. Nessa época que uma mulher estéril era cultura, não era bíblico isso, mas era uma cultura de que uma mulher estéril era uma mulher amaldiçoada. Uma família que não tinha filhos era considerada uma família que não foi alcançado pelas bênçãos do Senhor. Então o salmista aqui ele diz que a esposa será como videira frutífera, ou seja, a tua casa será abençoada. Os seus filhos serão brotos de oliveira ao redor da sua mesa, haverá comunhão, haverá paz dentro do seu lar. Então, trazendo para os dias de hoje, é claro que também do outro lado tem uma menção sobre a paz que haverá sobre Jerusalém, se referindo ao finais de todas as coisas. Não sei se você estava se referindo a isso ou se você estava se referindo em trazer para os nossos dias isso. Basicamente é isso. Obrigado, gente. Apóstolo, a igreja que você está... Igreja Apostólica Vivendo em Graça. Se alguém quiser conhecer, nós estamos nas redes sociais, só você colocar aí Vivendo em Graça. Tem o nosso aplicativo também, gratuito, só você ir na loja de aplicativo do seu celular, colocar lá Igreja Vivendo em Graça, baixa, gratuito, tem todas as informações, as redes sociais, vídeo, matérias que vão te ajudar. Ou no Instagram também. Uma ótima noite para vocês, gente. Muito obrigado pela audiência. Mais uma vez foi um prazer ter vocês por aqui. A pizza estava maravilhosa. Um abraço pro pessoal da Engenharia da Pizza. Sempre divina. Semana que vem nós vamos ter por aqui um dos melhores fotógrafos do Brasil. Nessa semana aqui podemos dizer que ele ganhou o Oscar da fotografia. Semana que vem, a partir das 21 horas, aqui no Estamos no Ar Podcast, Benhur Santi, aqui de Hortolândia. É um dos melhores fotógrafos do Brasil, quiçá da América do Sul. É um prazer, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Uma ótima noite. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Obrigado quem nos acompanhou até agora. Não se esqueça, curta, compartilha e comente. Um forte abraço para vocês. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Estamos no Ar Podcast. Forte abraço. Bate-papo onde tudo acaba em pizza. Estamos no ar, bate-papo e descontração. Estamos no ar, entrevista e animação. Estamos no ar, trazendo curiosidades. Estamos no ar, com autoridade. Pra você que está conectado, fique ligado. Estamos no ar. Vem com a gente, alegria total. O assunto é geral. Estamos no ar. Estamos no ar, bate-papo e descontração. Estamos no ar, entrevista e animação. Estamos no ar, trazendo curiosidades.
pra falar a verdade. Estamos no ar, no ar, no ar.